eu sou a Cristina, você está no Relivrando e dando continuidade aqui às nossas leituras para o Victober, esse mês dedicado à leitura de autores vitorianos. Eu trouxe para vocês o Kim, do Rudyard Kipling, que é, na maioria das vezes, classificado como uma leitura infanto-juvenil, mas eu acho que a gente pode tirar muita coisa interessante daqui, além da história em si. E a gente já vai conversar sobre isso. Mas antes eu gostaria de fazer os pedidos que eu sempre faço, né, para vocês se inscreverem no canal. Se vocês já se inscreveram, verifiquem se a inscrição está ativa. E claro, se vocês gostarem desse vídeo, cliquem no sininho, porque isso ajuda muito a divulgar o canal, divulgar as ideias que são discutidas aqui, divulgar os projetos. E desde já eu agradeço. Eu trouxe para vocês esse autor aqui, que é muito conhecido no Brasil, mas não por este livro, ele é conhecido por este outro aqui, que é o Livro da Selva. Na verdade, são os Livros da Selva, são 2 volumes, e que deram origem ao desenho Mowgli. Mas aqui a gente vai conhecer várias lendas contadas pelo Kipling, de uma maneira não fácil, por isso que quando fala que é uma literatura infanto-juvenil, eu acho que é mesmo, mas não para a nossa época, né? Uma coisa assim um pouco um pouco mais elaborada do que os nossos jovens talvez estejam acostumados a ler, mas isso não invalida a leitura, muito pelo contrário, tá bom? Da mesma maneira que esse aqui, o Kim, também é classificado como uma literatura infanto-juvenil, porque é a história de um rapazinho, né, o Kim, que na verdade se chama Kimball O'Hara. Ele é um rapazinho órfão, ele deve ter por volta de 13 anos aqui na história, né? 13, 14 anos. Ele vive nas ruas de Lahore, que na época fazia parte do Império Britânico ali na Índia. Hoje, já depois da divisão da Índia, em 1947, hoje já é a capital do Paquistão, né? Lahore. E esse garoto é conhecido por ali porque ele vive nas ruas fazendo pequenos serviços para poder sobreviver. E um dia ele se depara com uma figura de um homem completamente diferente de tudo que ele tinha visto até então, que era um monge budista tibetano. E esse monge estava procurando por uma pessoa sábia, né, que trabalhasse ali no museu local, que na época se chamava, pelo menos no livro, né, eles chamam o tempo inteiro de Wonder House, e hoje é o Museu do Paquistão, o Museu de Lahore. Eu vou deixar aqui em algum lugar a imagem dele para vocês poderem ter uma ideia da extensão, né, do tamanho desse museu. Esse monge é levado pelo próprio Kim para conhecer o curador ali da Wonder House, do museu. E o que esse monge tibetano, esse lama tibetano está procurando? Ele está procurando o Arrow River, que seria um rio, né, que segundo a lenda, o Buda numa competição atirou uma flecha e onde essa flecha caiu, ela deu origem a uma nascente, né, e que gerou também um rio. Então esse monge tibetano está procurando por esse Arrow River, né, o rio da flecha, que traria para ele o enlightenment, né? A iluminação, aquilo que todos os budistas procuram, que é o nirvana. O Kim, que é um menino muito aventureiro, está escutando essa conversa e ele fica super interessado, principalmente quando esse curador fala para o lama que talvez esse rio fique na cidade de Benares, que hoje é a cidade de Varanasi. Essa cidade é uma cidade sagrada. Também vou deixar a imagem aí para vocês verem de um dos lugares sagrados dessa cidade. Na verdade, a cidade toda é sagrada. Ela é toda banhada pelo rio Ganges, que é um rio sagrado, que é o rio em que as pessoas na Índia vão se banhar para se purificar. Também é um rio em que, agora acho que já não pode mais, é proibido por causa da poluição do rio. Aliás, esse é um rio bastante poluído, né? E as pessoas o que faziam? Elas cremavam os seus entes queridos e soltavam as cinzas no Ganges. Eu não sei se ainda pode fazer isso, né? Então havia todo um comércio de pessoas
que vendiam madeira, que vendiam coisas para cremação, que cremavam, né? Era um rio, um local muito interessante e ainda hoje é um local sagrado. Então, o Kim fica bastante interessado porque ele fala, opa, isso é uma chance de eu conhecer um lugar novo, de eu fazer uma viagem, de viver alguma aventura. Então, ele se propõe a ser o guia desse lama. E o lama fica muito feliz porque ele não conhece nada dali, afinal ele é do Tibete, né? Então, ele fica muito feliz por ter o Kim como um chela, ou chela, que seria um discípulo, que ficaria encarregado de mendigar para o lama. Não sei se vocês conhecem como que funcionam os lamas aí tibetanos, pelo menos nessa época, eles eram obrigados a mendigar a sua comida, eles não podiam trabalhar para conseguir a sua comida, eles também não poderiam pedir, simplesmente eles teriam que ter alguém que mendigasse para eles. Fazia parte do processo, né, de desenvolvimento espiritual. Então esse Kim se propôs, o garoto, né, se propôs a ser o guia dele, então se tornou o chela do lama, encarregado de mendigar a comida deles, de arranjar abrigo para eles pousarem a cada parada e de ajudar o lama a chegar ao seu destino. E antes de iniciar a viagem, o Kim resolve fazer uma visita para um amigo dele na noite anterior à viagem, para ver se ele conseguia um trabalho e conseguia algum dinheiro para poder fazer aquela viagem. Esse amigo dele é um comerciante de cavalos e é um muçulmano, é o Mahbub Ali. E esse muçulmano é muito amigo, ele gosta muito do Kim, porque o Kim é um garoto muito confiável, né? Ele manda, através do Kim, algumas mensagens para as pessoas de interesse dele. Isso porque o Mahbub Ali faz parte do serviço secreto indiano-britânico. Bom, se é um serviço secreto, ele é um agente secreto. A gente vai descobrir isso aqui também logo no início do livro, tá? E é isso que ele faz. Ele pega as mensagens que ele tem que mandar às pessoas e manda através do Kim, que é um menino correto, que é um menino muito honesto, que é um menino que executa os trabalhos dele sem fazer nenhum alarde. Isso para ele é muito importante. E nessa noite, sabendo que o Kim vai para Benares, ele pede para que ele leve uma mensagem para um oficial inglês. E é isso que ele faz, ele pega essa mensagem e vai embora. Aí no dia seguinte eles pegam o trem e começam a sua viagem. E parece que eu contei todo o livro para vocês, mas não é verdade, porque o que eu contei para vocês é o conteúdo do primeiro capítulo, que não tem mais do que 30 páginas, de um livro que tem mais de 280, pelo menos nessa minha edição aqui. É um livro cheio de aventuras, é um livro cheio de ação, e muita gente, mas muita informação cultural, muita informação sobre a Índia do século XIX, sob o Império Britânico. E eu acho que é aí que esse livro fica muito interessante e deixa de ser apenas uma literatura infanto-juvenil. Então, mais um livro, a exemplo do que eu conversei anteriormente com vocês, que é o Tess, né, do Hardy. Se vocês não assistiram o vídeo, eu vou deixar passando nos cards e na descrição aqui do vídeo para vocês poderem acessar. Foi o vídeo que eu fiz sobre esse livro e conversei exatamente sobre isso, que eu repito aqui. A gente pode ler um livro, o livro como simplesmente uma história de uma mocinha com as suas vicissitudes, assim como a gente pode ler a história de um garoto e suas aventuras, um garoto de rua. Mas a gente pode tentar tirar muito mais da nossa leitura, que foi o que eu tentei fazer com Tessa. Não sei se eu consegui estimular vocês, e eu vou tentar fazer aqui com o Kim também. Porque o Kipling, ele mesmo, nasceu em Mumbai, né? Na época se chamava Bombay, em 1865. Eu tô olhando aqui as minhas datas, porque vocês sabem que para data eu sou horrível, né? Ele era filho de pais ingleses, mas ele nasceu e cresceu na Índia. Muito jovem, ele foi levado para a Inglaterra para se educar. E vejam, jovem mesmo, porque com 17 anos ele volta para a Índia, dessa vez para Lahore, para trabalhar num jornal, escrevendo no jornal. Então ele começou a escrever muito cedo. Então a obra literária dele é
bastante extensa, na época ficou muito conhecida. Ele volta para a Inglaterra, já com todos esses trabalhos publicados, inclusive The Jungle Books, né, os livros da selva, o Kim e alguns outros livros. E em 1907 ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Ele é o primeiro escritor inglês a ganhar o Nobel de Literatura. Claro que a obra do Kipling, pelo menos esses 2 livros que eu li dele, e principalmente aqui o Kim, está permeada por essa visão de um garoto de filhos ingleses que nasceu e cresceu na Índia. Ele teve, obviamente, muito contato com a cultura inglesa, pelos próprios estudos que ele foi fazer na Inglaterra, mas ele também vivia imerso na cultura da própria Índia. Ele conhecia profundamente. Aqui nas notas, logo na abertura aqui dessa edição da Barnes Noble, é uma edição que seria uma edição de bolso, né? Muito simples, mas que tem introdução, notas, explicações muito interessantes. Aliás, gente, eu não sei como são as edições do Brasil, porque eu li esse livro 100% em inglês. E 2 coisas. Não é um inglês fácil, né? É um inglês muito bem escrito, gostoso de ler, mas não é um inglês fácil. Primeiro porque é um inglês, né, da literatura do século XIX, de alguém muito erudito e que escrevia com essa erudição, tá? E segundo, porque esse livro aqui, por isso que eu perguntei das edições brasileiras, esse livro aqui, sem as notas de rodapé, não tem muita graça, porque as notas explicam absolutamente tudo. Todas as palavras diferentes que aparecem, tanto que não são palavras inglesas, como as expressões, como as definições, como as próprias religiões que são descritas aqui, tudo isso está destacado nas notas de rodapé. Então, se vocês forem ler em português, procurem um livro que tenham essas notas, porque com certeza, eu falo de experiência própria que por ler esse livro tendo essas notas e em inglês, com certeza as notas vão fazer o livro ficar muito mais infinitamente mais interessante. Sem as notas, eu acho que a gente tem muita dificuldade para ler e entender tudo o que o Kipling colocou aqui dentro, tá? Poxa, agora já me perdi. O que eu estava falando? Eu estava falando sobre as críticas que são feitas ao Kipling por ser esse inglês vivendo na Índia, né? Não é verdade, né? Ele era indiano, mas as críticas são de um escritor que tem uma visão imperialista da Índia, né? Não deixa de ser verdade, mas a crítica de que ele não gostava da Índia, não gostava dos indianos, não gostava da cultura, não é verdade. Então aqui, eu já fiz isso no Jungle Books, mas aqui no Kim, a gente vai encontrar umas coisas incríveis e logo como eu falei aqui na nota, né, de entrada, essa é uma nota sobre as notas, né, por isso que eu falei que tem que ter uma edição com notas, né. Aqui fala que a gente vai encontrar um livro escrito por alguém de dentro da cultura, alguém imerso na cultura da Índia. E a gente vai encontrar inúmeras referências budistas, muçulmanas, de nomes de tribos, nome de castas, ferramentas, lugares, viagens, comidas, né, a história militar, os costumes sociais, né, a complexidade da língua hindu, né, e muitas alusões, mas muitas mesmo, muitas alusões à Bíblia e ao Shakespeare, né? Então vejam que o Kipling era um homem erudito e ele colocou toda essa erudição aqui. Além disso, ele vai explorar vários temas, né, na pessoa do Kim, principalmente, que são os temas de lealdade, de amizade, juventude. E através dessa figura do monge, desse lama tibetano, ele vai nos desvendar as várias espiritualidades desse país, Índia. Começando, obviamente, pela espiritualidade budista e pelo objetivo
desse lama quer alcançar o clímax da religião budista, que é o Nirvana. E através da figura desse lama, desse monge tibetano, a gente vai descobrir as várias religiões da Índia. Então, não só o que significa ser um budista e como esse lama está tentando alcançar o Nirvana, o que ele tem que fazer para isso, né? Qual que é o comportamento desse monge, o que esse monge ensina pro Kim. Tem uma cena aqui em que o Kim e o monge têm que atravessar um riacho e tem uma cobra venenosa bem no meio das pedras, no caminho. E o Kim, obviamente, não quer fazer essa travessia. E o lama mostra para ele como é que ele pode fazer essa travessia sem ofender aquele ser vivo que está ali, né? Simplesmente respeitando aquele ser. E ele diz que, fazendo isso, ele vai ter o respeito de volta e vai poder prosseguir o seu caminho e deixar aquele ser em paz. Então, assim, é uma cena muito bonita e é muito famosa na literatura, inclusive, né? Então, através desse lama e dessa cultura budista, a gente vai descobrir outras religiões, como por exemplo o jainismo, né? São centenas de religiões dentro da Índia, gente, mas o jainismo é uma das religiões mais proeminentes, pelo menos nessa época que era, né? Vai reconhecer os Sikhs. Então, os Sikhs, até hoje, são são as pessoas que vão servir o exército na Índia, né? Eles são conhecidos por serem guerreiros, eles usam aqueles turbantes grandes na cabeça, por eles terem o cabelo muito comprido, geralmente até a cintura. Os homens não podem cortar o cabelo, não podem cortar a barba, então eles prendem o cabelo e usam um turbante muito grande, sempre muito colorido, né? Eles são uma religião monoteísta, são às vezes confundidos com os muçulmanos, mas não são muçulmanos, eles são uma mistura aí de algumas religiões. É uma religião relativamente nova, acho que é do século XVI, se eu não estou enganada, se não estou falando bobagem. Além disso, a gente vai conhecer também o próprio Mahbub, que é aquele agente secreto britânico, que é indiano, mas é muçulmano, então a gente vai conhecer um pouquinho sobre a filosofia dessa pessoa também. Então, através desse monge budista e da viagem que eles vão fazendo, o Kipling vai mostrar pra gente como que era a estrutura social na época ali daquela região. Como que eram as castas, como que era o relacionamento entre as pessoas, entre as castas. E o choque desse monge budista ao se deparar com essa estrutura social complexa e muitas vezes injusta, é muito interessante, porque é completamente diferente de tudo o que esse monge viveu, de tudo que esse monge acredita e de tudo aquilo que ele compartilha com o Kim. Mas para o Kim, aquilo faz parte da vida dele. Então a gente vai aprendendo com o próprio garoto, né, ou outras possibilidades. Inclusive, num dado momento aqui, o Kim vai se deparar com a formalidade, com o conhecimento formal. Eu não vou contar aqui como isso acontece, porque senão aí sim eu vou estar contando muito da história. Mas ele deixa de conhecer só o conhecimento da rua, né, de viver só aquilo e aprender aquilo que vem da rua, né, com toda a liberdade que isso envolve, para ter contato com o conhecimento formal. E aí ele começa a ponderar se isso realmente vale a pena ou não, se ele pode pelo menos tentar conciliar a liberdade dele com esse novo mundo que ele começa a conhecer aqui. E, como eu falei, gente, o Kipling sabia do que ele estava falando. Em 1901, quando ele lançou esse livro aqui, ele conhecia profundamente o Império Britânico. Ele não conhecia só a Índia, ele conhecia outras colônias. Por exemplo, ele já tinha viajado para Singapura, para Hong Kong. Ele tinha viajado para outros países que não colônias também, como o Japão, Estados Unidos. E de todo lugar que ele viajava, ele trazia um pouco de conhecimento. Então, isso é colocado aqui no livro. Aliás, é colocado toda a literatura dele aqui também, viu, gente? Jungle Books, muita coisa interessante. Conselho vocês, né? Sugiro, conselho é horrível, né? Mas sugiro vocês a darem uma olhadinha nesse livro também, tá? Além disso, o Kim, gente, é um personagem apaixonante, é um menininho muito fofo, tá bom? Muito fofo. Longe de ser um David Copperfield, não é isso, né? Porque o Copperfield, a gente, naquele livro, a gente é agarrado pelo coração.
Aqui é meio a meio, né? A gente é agarrado pelo coração e pela razão também. Então não é um personagem tão fofinho como o do David Copperfield. Mas o Kim, ele é filho de uma mulher indiana que morreu logo que ele nasceu, mas ele também é filho de um oficial do Império Britânico. E antes desse oficial morrer, quando Kim era bebezinho, ele deixou um documento pedindo para que o filho dele não ficasse desamparado, que ele fosse assistido pelos oficiais do Império Britânico. E em um dado momento, esse documento é descoberto, o Kim é descoberto como filho desse oficial, e a vida do Kim muda. Eu não vou contar isso aqui, porque aí sim eu vou estar contando a história. Mas é muito interessante essa parte do livro, porque o Kim deixa de ser apenas um menino de rua, sem perspectiva nenhuma, que vai crescer como um pedinte, para ter uma outra oportunidade. É uma oportunidade que, se ele fosse só um menino indiano, obviamente ele não teria, né? Então o Kipling está deixando isso muito claro aqui. Por isso que quando tem essas críticas assim, dizer, ele era um imperialista, ele não gostava dos indianos, não é isso não. A impressão que eu tenho é que ele realmente colocou esse choque aqui de culturas e essa realidade, né, que está mudando para o Kim, simplesmente por ele ser filho de um oficial britânico. Se ele fosse filho de indianos, muito provavelmente a vida dele seguiria como ela já havia sido até então, né? Então, eu não vou contar, como eu falei, eu não vou contar, mas, gente, é muito interessante prestar atenção nisso, tá? Por isso que eu falo que é um livro que dá para você ler como apenas a história de um menino de rua que vai viver uma aventura, e a gente vai viver essa aventura com ele. Por isso que eu falei que esse filme de 1950, veja, um filme de 1950 que eu nem sei se ele foi filmado colorido ou se ele foi colorizado, porque é uma imagem assim bem tosca até. Mas nesse filme a gente tem a exata noção das aventuras que o Kim vive. A gente vai viver essas aventuras com ele. Então, assim, esse livro por si só já é muito interessante sobre esse aspecto. Mas a gente também pode tentar explorar também um pouco os outros aspectos culturais revelados aqui pelo autor. E claro, uma vez que autores como Kipling retratam os indianos da maneira como ele retrata aqui, né, eu vou dizer que ele provavelmente foi responsável por criar no nosso imaginário ocidental a imagem ou alguns aspectos da imagem que a gente tem dos indianos até hoje, tá bom? Isso pode ser positivo e pode ser negativo. Eu acho que é positivo porque desperta a nossa vontade de conhecer esse povo tão distante da nossa cultura, principalmente da cultura brasileira, e pode ser negativo por outros aspectos, que é o aspecto da estereotipação. Mas aí fica a nosso critério extirpar essa estereotipação, lendo a respeito, né, e tirando as nossas próprias conclusões. Se a gente não gostar do que a gente leu, vai procurar outra coisa que a gente goste. Eu espero que vocês consigam uma edição muito legal aí em português, que tenha as notas de rodapé. Aliás, eu vou procurar e vou deixar aqui na descrição do vídeo as edições disponíveis em português para vocês poderem acessar. E se vocês adquirirem qualquer um desses livros, aliás, se vocês adquirirem qualquer coisa pelo link que eu deixo aqui da Amazon, vocês estarão ajudando muito o canal e desde já eu agradeço. E agradeço também que vocês tenham assistido esse vídeo imenso até aqui e uma excelente semana para vocês.